fundos imobiliários surgiram como alternativa para a aposentadoria de muitas pessoas. Esse segmento surgiu com aquela ideia de gerar uma renda passiva todos os meses, onde o pessoal podia investir, colocar seus 10, 100 reais e todos os meses receber dividendos na sua conta. Diferentemente das ações, que algumas ações pagam anualmente, trimestralmente, semestralmente, os fundos imobiliários, eles realizam pagamentos todos os meses. Isso atraiu diversas pessoas, que é uma boa alternativa para quem quer de fato se aposentar. É uma oportunidade de você poder investir seu dinheiro e no final da sua vida você receber um dividendo, um rendimento mensal e que você consiga sobreviver e viver em paz. E quando a gente está falando de investimento, a gente tem que falar da importância de se investir no longo prazo, de você comprar bons ativos e manter ele na sua carteira por 10, 15, 20, 30 anos, o tempo que for necessário para ele de fato poder evoluir e melhorar mês, ano após ano. Quando você dá tempo a um bom ativo, ele consegue evoluir e crescer muito e você tende a colher os frutos, já que às vezes você compra um fundo imobiliário ali em questão de um mês, 2 meses você quer vender porque a cota não se valorizou ou porque até mesmo o dividendo não valorizou. E isso é o grande mal que a gente tem hoje nos investimentos, que é o pessoal não ter a memória de longo prazo. E é pensando nisso, eu trouxe para vocês 3 fundos imobiliários que não saem da minha carteira. São fundos imobiliários que eu vou ter aí na minha carteira por 10, 20, 30 anos aí, se nada mudar. Se ele continuar com a mesma estratégia, com a mesma gestão, eu pretendo manter esses fundos imobiliários, que hoje são fundos que têm bons ativos na carteira, a gestora não tem nada a reclamar, paga bons dividendos, também não tem nenhum problema de inadimplência. Então assim, são ativos muito seguros que trazem uma tranquilidade muito grande para mim, que eu invisto ali todos os meses sem ter dor de cabeça nenhuma até hoje, e não tem por que eu tirar esses ativos da minha carteira, e a ideia é mantê-los aí por mais 10, 15, 30 anos. Como eu falei, se a estratégia do fundo não mudar. E eu recomendo que você faça isso também, não exclusivamente aí com esses 3 que eu vou citar hoje, mas também com ativos que você tem na sua carteira, que você gosta, e manter aí por ele por bastante tempo, e aí você vai conhecendo mais o ativo, vai entendendo como funciona, e de fato vai ter tempo para poder tomar as decisões com a melhor maneira possível. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês, eu não retiro da minha carteira, é o HGLG. O HGLG hoje é um fundo de logística, um dos maiores que a gente tem no mercado. É administrado pela Credit Suisse, que vem fazendo um excelente trabalho dentro desse fundo, e que mês após mês, ano após ano, eu tenho me apaixonado muito por esse fundo imobiliário logístico. E bom, pessoal, passando aqui rapidamente no Status Invest, só para vocês entenderem como que tá o HGLG hoje. É um fundo que tá custando aí na sua média de 160 reais, praticamente. É um dividend yield de 9%. A gente vê que o valor dele ele não varia tanto, ele se mantém aí essa média de 150, 160 reais por um bom tempo, então mostra que é um ativo resiliente. O rendimento dele, mês após mês, ano após ano, vem aumentando. Ele faz essa distribuição aí de final de semestre que ajuda muito. É um fundo que tem um patrimônio hoje de mais de 5 milhões de reais, valor caixa de 200 milhões, muita boa base de cotista. É um fundo que tem uma rentabilidade muito boa quando a gente olha aqui no relatório, ganha de praticamente tudo que a gente tem aí. O patrimônio dele é bem alocado, hoje tem uma alavancagem maior, mas é assim, é uma alavancagem que o fundo consegue tranquilamente com o dinheiro que ele tem em caixa quitar tudo isso, então é tudo feito de maneira correta. A Credit Suisse vem fazendo um trabalho excelente nesse fundo, que a gente vê a localização dos imóveis, são mais de 20 imóveis aí, concentrados muito em São Paulo, onde é o polo logístico que a gente tem hoje no Brasil mais forte, que é São Paulo. Praticamente a vacância é muito baixa, a duração dos contratos são poucas, tem bons devedores, né? Então Volkswagen, que aluga, Mercado Livre, Carrefour, Ambev. Então assim, isso leva a muitas coisas. Mas os ativos, a maioria são a mais ou acima de A, então são ativos excelentes. Então pessoal, é por esses e outros motivos que o HGLG não sai da minha carteira. Eu vejo nele uma visão de longo prazo muito grande. Todas as decisões que o gestor toma é pensando no cotista, e até hoje eu não tenho nada a reclamar sendo cotista desse fundo. Existe um boato aí que a Credit Suisse pode ser vendida e tudo mais, mas é o que eu sempre falo para quem tá aqui no canal. Foca no que você pode controlar e que no momento é. O HGLG é um bom fundo com uma boa gestora e eu vou seguir aportando. Se lá na frente ele for vendido, mudar a estratégia, mudar gestor, eu não gostar, aí a gente pensa em sair e outras coisas. Mas no momento, foque no que você pode controlar. E bom, pessoal, o segundo fundo imobiliário que ele não sai da minha carteira é o PVBI 11. PVBI é aí um fundo de tijolo também, mas o foco dele tá nos escritórios corporativos. E o que me traz muita tranquilidade dentro desse fundo, que não me quer deixar sair dele, que é que eu quero manter ele aí por um bom tempo na minha carteira, é a questão da qualidade dos imóveis desse fundo. PVBI tem imóveis somente com classificação AAA. É a melhor classificação que a gente tem dentro dos imóveis, são os imóveis de mais qualidade que a gente tem no mercado. E o principal fator desse fundo é a questão da localização. Eles estão muito bem localizados lá em São Paulo. E além disso tudo, a VBI vem fazendo um trabalho excelente dentro do fundo e me traz tranquilidade e me faz querer manter esse fundo por muito tempo. E aí, pessoal, dando uma rápida passada aqui no PVBI, a gente vê que nos últimos meses o fundo valorizou muito.
muito, mais de 22%. Vem com dividend yield bom, um patrimônio bom também, tá um pouco acima do preço, mas nada demais. 120 mil cotistas e os rendimentos dele vem aumentando aí mês após mês. Então mostra que a gestora vem fazendo um bom trabalho, de fato consegue aumentar os dividendos do fundo. E aqui no relatório a gente tem algumas coisas muito importantes a se destacar desse fundo que eu gosto demais. A primeira coisa, como eu falei para vocês, é a questão dos ativos. A gente vê aqui no portfólio que são ativos novos. Tem um agora que está sendo construído recentemente aí, que é o Unio, tá quase pronto. E a localização deles, né? Faria Lima, Avenida Brigadeiro Luiz, estão presentes ali no centro de São Paulo. Então são ativos muito resilientes, raramente vão ficar vagos. Também a alocação, ele tem uma grande presença no setor de saúde, que é um setor muito forte no Brasil. Empresas muito importantes como Louis Vuitton, Boss, Prevent Senior, empresas gigantescas também fazem parte do. Isso tudo influencia a você manter o fundo por mais tempo no seu portfólio. É um fundo que quase não tem alavancagem, também mostra que a gestora foca mais na questão de conseguir o dinheiro na forma ativa e não emprestando. E recentemente eles adquiriram um novo imóvel, que é SD One aqui, um imóvel que segue as mesmas classificação dos outros imóveis do fundo, então mostra que a gestora segue a linha da estratégia. Isso é bom. E aquele negócio, imóvel de excelente qualidade, bem localizado. Isso me leva a querer levar esse fundo por um bom tempo dentro do meu portfólio. E o último fundo imobiliário que vai ficar no meu portfólio por um bom tempo é o fundo imobiliário de papel HGCR. Tinha trazido até agora 2 tijolos e eu tinha que trazer um de papel para vocês, porque o segmento de papel hoje no IFIX é o mais famoso, tanto na parte positiva, por pagar altos rendimentos, tanto na parte negativa, de como diversos problemas que surgiram nesse segmento, como lá no Deva, Tord, inadimplência de devedor, já que os fundos de papel lidam com dívida e esse setor está mais presente aí nesses riscos. Por que eu quero manter o HGCR aí há um bom tempo na minha carteira? Porque esse setor é o mais problemático, tendência de dar mais problemas. Simplesmente porque a gestora, a Credit Suisse, como eu falei para vocês, vem fazendo um ótimo trabalho dentro desse fundo. São operações muito boas, bem feitinhas, com bons credores, que de fato mostram o oposto que é em relação a esses outros fundos que surgiram, que deram problema no mercado. Paga bons rendimentos. Isso não é um fator tão importante para mim, que eu quase nunca olho dividendos, foco mais na ideia por trás do fundo. Mas esse também é um outro fator muito interessante. E aí, pessoal, a gente vê que o HGCR quase não muda muito o valor do preço. Ele vem sempre numa constante. A gente vê que ele, na média, R$100, 105, não vai mudar tanto. Fundos de papel, eles têm essa tendência maior a sempre manter bem próximo aí do seu valor patrimonial. É por isso que eu sempre aconselho para quem assiste o canal, acompanha, não comprar fundo de papel muito acima do valor patrimonial, já que a tendência de você perder um pouco na desvalorização é muito grande. É um fundo pagando bom dividend yield, 13,42, muito bom. Para um fundo high grade, de mais segurança, é excelente. E aqui a gente olha algumas informações muito boas, como o patrimônio dele é um fundo de 1,5 bilhões de patrimônio, muito grande. PVP um pouco acima mesmo, boa base de cotiça, boa liquidez. E aí a gente vê a evolução dos rendimentos. Passou por um probleminha ali em 2020, período de pandemia e tudo mais, mas depois se recuperou e vem pagando aí praticamente o maior dividendo que ele já pagou nos últimos meses aí. Mostra que a gestora vem fazendo um bom trabalho. E aí um dos fatores que me atrai muito nesse fundo, primeiro é a questão da rentabilidade, mais de 400% lá desde 2010, então muito boa rentabilidade. Segundo é os devedores, então é um fundo muito bem diversificado. Fundo de papel, eu gosto muito de diversificação. E aqui a gente tem isso. O maior devedor dele é o Almeida Júnior com 6%. Depois vem Grupo Pão de Açúcar, HL Faria Lima, Bioceres, Iguatemi, Creditas, Ford. Então muito bem diversificado. Quase não tem alavancagem também, outro fator muito interessante desse fundo. Aqui a gente vê as operações, é um fundo muito bem diversificado. Então assim, ele gosta demais dele, principalmente do excelente trabalho que a gestora vem fazendo. E bom, pessoal, eu acredito que vai ter muita gente falando aí, mas Jota, você citou aí os 3 fundos que você não pretende tirar da sua carteira, mas se na frente aí, daqui uns 2 anos, eles mudarem sua estratégia, não baterem mais de acordo com você, ou começarem a ter problemas, o que você vai fazer? Você vai se manter fiel a esses fundos até o seu último dia de vida? E a minha resposta para vocês é não, pessoal. A gente não pode se manter totalmente fiel ao fundo, ignorar as notícias, ignorar as decisões da gestão, que aí você se torna um torcedor e não um investidor. É muito importante seguir acompanhando os fundos todos os meses, ver se o fundo tá mantendo as mesmas estratégias, tá tomando decisões boas. E se de fato começar a pisar na bola, começar a fazer coisa errada, é a deixa para você sair. Eu já tive fundos aí que eu tinha por 2 anos na carteira, 1 ano, e começou a pensar diferente, começou a fazer coisas erradas. Eu simplesmente vendi e saí, comprei outros e mantenho na carteira. É muito importante saber o momento certo de você sair. Não pode se prender a um fundo porque simplesmente você acha que daqui 15, 20 anos ele vai continuar bem. Pode citar o exemplo do Deva aí. Com certeza tinha muita gente que tinha o Deva na carteira, ia manter ele por muito tempo, e quando deu problema simplesmente vendeu e saiu porque não existia mais um fundo. Tava totalmente errado, várias estratégias diferentes. E também do mesmo jeito teve pessoas que investiam no Deva e acreditavam nessa ideia de longo prazo, manter o fundo por 10, 20 anos na carteira. E aí quando o fundo começou a dar problema, o pessoal
pessoal, eu falo isso porque eu vi, tá? Só um adendo. Eu via isso presente diariamente em vários grupos e tudo mais. Só manteve o Deva na carteira aí, acreditando que daqui 10 anos, 15 anos ele vai se recuperar. E continua aportando fielmente. Eu não vejo problema nenhum, pessoal. Isso vai de acordo com sua estratégia e tudo mais. Mas assim, o Deva, antes do problema, era um fundo que a gente acreditava que era de uma forma. Depois dos problemas, a gente viu que o buraco é bem mais embaixo. Surgiram diversos outros problemas. E aí você vai continuar aportando da mesma maneira que você aportava antes, depois, mesmo as ideias e tudo mais terem mudado. Pensem bem nisso aí. Acho que vale de reflexão. É importante sim manter um fundo, uma ação por muito tempo, mas você tem que manter atualizado, seguir a estratégia, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado desses 3 fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira. Acho que é uma ideia diferente de mostrar ativos resilientes para vocês, que podem trazer bons retornos, que eu considero muito seguro e invisto com muita tranquilidade. Então, tamo junto, até a próxima e falou!